Muito boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana, edição do dia 19 de maio. Connosco estão Silvério Cunha e José Faustino, como é habitual todas as semanas, sempre sexta-feira, 18 horas, ao sábado às 14 e quando quiser na página dianafm.com e no canal do YouTube da Diana. Avançamos para o primeiro tema do programa de hoje. Falamos sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito que decorre sobre a TAP, mas esta semana o tema tem sido pouco a companhia aérea. Silvério Cunha, estes últimos dias foram marcados pelas inquirições a João Galamba, a Eugénia Correia, a chefe de gabinete do Ministro das Infraestruturas, e também ao ex-adjunto Frederico Pinheiro. Do que aconteceu, será que é possível chegar a alguma conclusão ou não? Bem-vindo. Bem, antes de mais, boa tarde. Bem, eu quero começar por dizer que isto, costuma-se falar nas telenovelas mexicanas e venezuelanas, eu diria agora aqui, sem desprimor para nenhum país, que esta é uma telenovela guatemalteca, porque realmente começa a ser, enfim, eu quero explicar aqui duas ou três coisas, e aliás, que já aqui expliquei quando esta coisa começou. Mas há uma questão, há aqui um pressuposto que é este. Quando as comissões parlamentares de inquérito, para mim, são muito importantes, como se sabe, até porque elas legalmente têm muita importância, e destinam-se a apurar a verdade de factos. É evidente que há um problema que é este. As verdades dos factos podem-se apurar de duas maneiras. Ou mediante confissões, ou contradições flagrantes que permitem tirar ilações que se tornam inegáveis, ou mediante provas materiais. Ora bem, quando isto não acontece, é evidente que elas acabam por ser uma espécie de circo. E eu estou à vontade para dizê-lo por uma razão, porque eu já aqui disse, e volto a dizer, eu penso, com toda a franqueza, que quando esta questão se levantou, Galamba devia ter saído. Se foi verdade que ele pediu admissão, e Costa não admitiu, não disse que não, negou, acontece que ninguém o obrigava a ficar, e ele, portanto, devia ter saído. Esta é a minha opinião. Pronto. Vale o que vale, porque eu tenho uma noção da política que é um bocadinho diferente, um bocado diferente de tudo isto. Portanto, eu acho que ele devia ter saído, até por uma razão, porque se ele tivesse saído, independentemente de quaisquer considerações agora a favor ou contra, ou partidarismos, ou ideologias, ou o que eu quer que fosse, ele teria saído, digamos assim, por aquilo que eu chamo a porta grande, no sentido de dizer assim, dentro das saídas todas possíveis, ele tinha escolhido uma saída que ninguém iria criticar. Ninguém iria dizer, não sei o que é isto, aquilo. Ninguém iria criticá-lo por isso. Então a gente poderia admitir que ele sairia e não seria uma prova de fraqueza. Na minha opinião, houve ali qualquer coisa que aconteceu com o Primeiro-Ministro, provavelmente, em que a saída dele parece que era a prova de fraqueza. Não é. As saídas não são provas de fraqueza. Até muitas vezes são provas de força, são investimentos autênticos. E ele não saiu. Devia ter saído. Esta é a minha opinião, desde já. Agora, quando começou esta Comissão Parlamentar de Inquérito, é evidente que começou tudo pela TAP. E devo dizer uma coisa, tens de falar de tudo menos a TAP. E reconheça-se uma coisa que é importante, o PCP é o único partido que fala dos problemas da TAP. E quando fala dos problemas da TAP, eu acho graça, porque ninguém fala disso, ninguém ouve. E eu às vezes ponho a pensar os deputados em geral, inclusive os deputados da maioria no Parlamento, do PS, sabem sequer o que é que se passa com a TAP. Eu já acho que já ninguém sabe o que é que se passa com a TAP. A TAP é aquela coisa que já ninguém sabe o que é que se passa. Desde o princípio, a TAP é um caso, a meu ver, muito, muito difícil de compreender, porque já levou tanta volta e tanta contravolta e tanta reviravolta que, na verdade, se torna, digamos, irracional. É um assunto que já se tornou irracional. E, portanto, eu acho que a questão da TAP, para ser examinada enquanto problema de uma companhia aérea, de bandeira ou sem ser de bandeira, vendida para aqui, privatizada ou pública, isto ou aquilo, para aqui, para lá, tinha que ter sido discutida a esse nível e nada mais, e já devia ter sido discutida e resolvida há milhares de anos. Bom, portanto, esta é uma questão que, sinceramente, é assim que me parece. E, portanto, repito, sempre achei que Galamba devia ter saído. Pronto, logo. Agora, o que é que está a acontecer? Está a acontecer que estas inquirições tornaram-se também um bocado de circo, devo dizer, de todos os lados. Porque nós sabemos à partida que quando alguém responde sempre a pensar nas perguntas que lhe fazem, responde em função das perguntas que lhe fazem, daqueles que fazem perguntas, e os que fazem perguntas querem que, no fundo, querem apanhar ali uma contradição, querem apanhar ali uma especulação,
digamos, querem, e depois dali há debates infinitos na televisão, que eu também devo dizer uma coisa, ando cansado. Eu não tenho assistido a tudo, não está bem arranjado. Acho que aquela primeira inquirição foi até às 2h30 da manhã, que é uma coisa impossível. Mas acontece que eu, sinceramente, não teria capacidade, até acho uma coisa, por acaso ouvi o antigo embaixador Francisco Seixas da Costa pôr numa rede social dizer assim: eu se fosse um funcionário, dizia assim, senhores deputados, eu às 17h30 saio e entro às 9h. Mas que amanhã estou cá às 9h pronto para responder aos senhores. E saio às 17h30, porque isto não pode ser até às 2h30 da manhã. Até por uma razão, porque se assemelha-se um bocado em territórios policiais também, onde se está à espera que alguém se descaia. Ora, isto permite o quê? Insinuações, permite coisas de várias espécies e, portanto, também não é por aqui. Eu acho que também não é por este tipo de comissão parlamentar de inquérito que se apura o que quer que seja. Portanto, nós estamos aqui num jogo que é um jogo que tem por trás a grande questão, que é o problema da sobrevivência deste governo e o problema da sua manutenção e da sua estabilidade. Mais nada, acabou. Aliás, a minha prova disso está no seguinte: hoje vi nos jornais que Montenegro pediu que António Costa admitisse o diretor do Ciresp. Ora bom, eu não sei quais são os fundamentos, que eu só li o título. Pode até ter um grande fundamento, mas atenção, não se admite o diretor do Ciresp sem mais, num Estado normal de direito. Portanto, acontece que alguma coisa então estava a ter muito mal, quando se chega a este ponto. Portanto, acontece que a grande questão que se coloca não é o que diz Frederico Pinheiro, o que faz Eugénia não sei quantas e a pergunta aí que diz João Galamba. O problema que se põe é manter, digamos assim, grelhar ou não grelhar, com razão ou sem ela, depois já nem estou a discutir isso, a questão, o problema do governo, para que haja aquilo que se pode chamar um atestado, um certificado de incapacidade do governo em governar. Bom, e portanto isto é o problema que se põe aqui. E agora, vou à segunda parte e mais breve. Tudo o que aconteceu é surreal. Isto é uma coisa que é de facto uma telenovela. Então, professor, eu passava aqui ao José Faustino já agora, que divide aqui em dois momentos, precisamente para saber se o José Faustino também olha para esta CPI como... Mas deixe-me só dizer uma coisa ainda a respeito do Ciresp, tem a ver com isso. É que há uma coisa que no meio disto mudou-se muito grave. É que, deixe-me só... Sim, eu concordo com a metodologia. Mas só para lhes dizer isto. É que ao mesmo tempo, que depois entramos neste que agora o José Faustino depois falará da questão também em si, e depois voltaremos a esta questão destes termeliques todos e aspectos secundários e periféricos. Mas há uma coisa que é grave, que é o seguinte: é que nós passamos a ter declarações de órgãos de segurança formais. Entretanto, negou isto, dizem que aconteceu isto, que aconteceu aquilo, para aqui e para acolá. Ora bom, quando isto acontece e começa a ser misturado, no meio de se discutir, tem o telefone, tem o SMS, já se apagou, entreguei o telefone dentro do envelope, para aqui para lá. Quando a outra senhora diz que agarrou-se a um fulano e que a doutora não sei quantos levou vários murros, para aqui para lá. Isto é uma falta de chá. Pronto, vamos fazer assim a questão de chá. Atenção, chá só há um, camélia sinensis, chá preto ou chá verde. É o branco, portanto, o resto são tisanas. Portanto, aqui não é cidreira nem tília, é chá. É que há aqui uma falta de chá completa, e também digo uma coisa com toda a sinceridade: a falta de chá da maioria governamental e a falta de chá também da oposição, tirando naturalmente algumas exceções. Há sempre exceções em todo lado, e portanto eu não vou aqui negar que há exceções de um lado e do outro. Mas tirando isso, eu vou dizer uma coisa com toda a franqueza. Estão aqui à espera, portanto, houve órgãos que fizeram declarações também já demasiado graves. E isto começa a ser uma coisa onde se misturam aspectos ridículos com aspectos sérios. E é aqui que eu fico preocupado como cidadão deste país. José Faustino, mas indo aqui à parte inicial, esta também achas que é uma CPI à sobrevivência do governo? É isso que aqui está a ser tratado? Que comentário fazes para já? Boa tarde. Eu tinha aqui 3 modos de abordar isto. O primeiro era falar sobre aquilo que está a passar, mas isso eu não sei falar, nem comentar, nem analisar, não sei. E não vou fazê-lo, recuso-me a fazê-lo, não sei fazer isso. O segundo era extenso, era contar uma história no tempo em que Passos Coelho ganhou as eleições e foi enganado por António Costa quando correu e fintou, ainda antes disso, o outro camarada que agora não me lembro o nome, de um Partido Socialista, António José Seguro, e que tomou conta daquilo com a geringonça e por aí adiante. Isso era uma história muito comprida e tudo isso. A realidade é esta. E vou aqui dividir a minha análise da coisa em 4 pontos essenciais. O primeiro, as comissões parlamentares de inquérito,
que foi uma coisa que sempre aqui tenho falado e que sempre me tem preocupado, a TAP, o Governo e as questões da segurança nacional e do SIS e por aí adiante. Em relação às comissões, estas comissões, depois de tudo espremido, é uma coisa completamente deprimente. Já toda a gente disse o mais que podia ter dito, já se atingiu o nível zero, abaixo de zero, etc, etc, etc. Eu, a princípio, e sempre aqui tenho expresso isto, eu sou contra este tipo de comissões e o lavado de roupa suja, porque isto num Parlamento normal, nós nos filmes vimos isto. Mas não é contra as comissões senatoriais americanas. Sim, é isso que eu ia dizer. Sim, mas habitualmente-nos a isso e é uma coisa diferente. E tem efeitos diferentes, etc. Muito etc. sérios. Muito sérios. E isso é uma coisa completamente diferente. Mas mesmo estas nossas comissões, eu agora mudei de opinião. Já não sou contra ela. Porque no meio daquela misturada toda... No outro dia tiveram até às 2 da manhã, ontem tiveram até à 1 da manhã. Claro que eu não tive paciência para os aturar, era só o que me faltava. Mas, dos poucos momentos que vi, tem uma coisa muito positiva, que é esta. Nós, os cidadãos, passamos a saber alguns formalismos do regime, como é que funciona a Assembleia, de regulamentos, daquilo que é possível fazer, daquilo que não se deve fazer. Isso é a única coisa que se tira de positivo. Não é nada que um professor qualquer, especialista na matéria, não fizesse em 10 ou 20 minutos numa aula de formação. Mas é a maneira que as pessoas gostam, têm entretidas com aquilo e, de certa forma, vão apreendendo. Como nós já aprendemos direito, a presunção da inocência, etc, etc, da guerra, já sabemos o que é o Leopardo e os outros, e os Abrams e aquela coisa toda. Temos aprendido muito no meio destas coisas todas. Agora estamos a aprender o funcionamento das comissões parlamentares, daquelas coisas todas. É o único ponto que eu ali vejo positivo, porque o resto, tudo aquilo que ali se fala, é degradante para a democracia e para o regime. Ou seja, os cidadãos vão aprendendo alguma coisa, mas do que aprendem, mais ficam convencidos que isto nem lhes interessa. E daí que o número da abstenção tenderá a aumentar mais ou chega a ter mais votos. Portanto, sobre as comissões estamos falados. Depois não se percebe bem, onde tentavam a discutir-se, um deputado que substituiu o outro, se podia falar, se não podia falar, mas lá está, faz parte da aprendizagem. A TAP. Bom, a TAP, no meio desta confusão toda, sabemos, ainda ontem se ouviu, mais uma tropelia. Portanto, o ministro convida o administrador que estava na SATA para vir para a TAP ganhar o mesmo que a outra CEO. E a comissão de vencimentos da TAP fixou de vencimento ao administrador. Portanto, quer dizer, é assim que o Estado português e o governo de António Costa administra a coisa pública. É a TAP, agora a TAP está na baila. O que será na CP? O que será na Refer? O que será estou a dar exemplos. Algumas já são privadas, organizadas. São 400 empresas públicas por aí há. Deve ser uma coisa semelhante. Note-se que o portátil do Cavalheiro, lá do tal Pinheiro, era o único documento que havia do contrato da recuperação da TAP. Isto não é possível. Quer dizer, o Ministério tem que ter um servidor, tem que ter isso tudo. Bem, isto leva-nos ao Governo. Portanto, o Governo tomou conta do país de forma... eu não sei explicar. Inesperada. Era a parte onde eu depois chegava na minha história. Adquire uma maioria absoluta. António Costa não quer nem consegue formar um governo com gente decente. Rodeia-se dos seus amigos e de mediocridade por dois motivos. O primeiro, porque gente com capacidade... E lembro-me de dois ou três exemplos, sem problema nenhum. Nuno Severiano Teixeira, Capolas Santos, e fico-me por aqui. Por dois motivos. O primeiro, porque eles não estão dispostos a alinhar, e o segundo, porque ele próprio não os quer lá porque fazem sombra. Porque o António Costa, a qualquer membro do governo que lá tem, incluindo o da ciência, que aquela senhora enganou-me, devia de lá sair o mais rapidamente possível. E o da economia, que era os que eu ainda dava algum aval, acabou, não dou aval nenhum. Todos eles, o de Costa dá-lhes a eles 10-0. A este rapaz, este jovem que é ministro, o Galamba, dá-lhe 40-0. Quer dizer, o Costa a dormir
faz de qualquer maneira e mete golo sempre. Portanto, não tem absolutamente nada. Ou seja, em resumo, temos as comissões, é aquilo que sabemos, uma coisa degradante para a democracia, é um incentivo à abstenção. A TAP é governada como uma mercearia, com todo o respeito pelos merceeiros, que gerem muito melhor as suas mercearias e os seus negócios, qualquer pequeno negócio. A TAP e todas as empresas públicas, se me é dado a ousadia, se calhar de meia dúzia delas serão geridas de outra forma. Portanto, percebemos como é que o governo socialista de António Costa trata das empresas públicas e do nosso dinheiro. Uma empresa que era privada e que ele quis nacionalizar. Ninguém o obrigava a isso. O governo, já reparámos como é que funciona. Portanto, há um computador, não se sabe, pelo menos lá tem. Para mim, o computador deve lá ter coisas importantes. À margem de tudo isto, não se quer que se saiba o que é que lá está. Certamente só isso é que justifica. Cenas de sopapo, cenas de casos de polícia, uma coisa que eu recuso-me, de facto, a discuti-la. Porque não a quero discutir, isso é coisas para os tribunais para resolver isso. Mas isto é o que temos. Quer dizer, um primeiro-ministro, perante um governo deste e perante aquela comissão toda, eu, se fosse primeiro-ministro, o que fazia na hora imediata era dizer: atenção, da porta do Ministério para dentro está tudo demitido. Tudo o que é função de nomeação, tudo demitido já. Com portátil ou sem portátil, rua, daqui para fora. Só ficavam os funcionários do quadro, os contínuos e aquela gente, a segurança. Era tudo posto na rua, mas não. O Primeiro-Ministro apoia, porque é aquela sua gente, é este o seu governo. Finalmente. E é aquilo que mais importância tem. Eu não me atrevo aqui a dizer que deve ser constituída outra comissão parlamentar, porque já tenho medo delas. Mas, de facto, isto é um problema preocupante, que é a questão dos serviços secretos. Parece-me a mim, já aquilo artepei esse problema, e repito, isto é gravíssimo, e a mim eu começo a suspeitar que o governo, António Costa, manda nos serviços secretos. E isso leva-nos a lembrar-nos da PIDE. Peço imensa desculpa. E não fui eu o primeiro a falar de PIDE. Já houve mais gente a falar na PIDE. A PIDE de má memória. Portanto, é gravíssimo e devia ser averiguado, não sei por quem, acho que tem que partir do Presidente da República, tem que se averiguar se os serviços de informação em Portugal estão ao serviço da Segurança Nacional e da República ou estão ao serviço do Governo e do Dr. António Costa. Isto tem que ficar claro, porque para mim isto não está claro. Silvério Cunha, há pouco queria ir aqui às declarações que foram prestadas nesta comissão. Exatamente. Porque há questões que até houve momentos em que, por exemplo, de confrontação de determinados pontos, determinados aspectos, e de um lado há quem refira que tem 4 testemunhas, por exemplo, e do outro lado há quem diga eu não tenho provas também. E portanto claro. Isto é o defeito para já de questões que também que eu disse logo no princípio, que é isto. Eu, para mim, nestas coisas assim, ou há provas materiais, ou há afirmações que se podem, digamos, refutar de forma, digamos, irrefutável, portanto, pode acontecer, ou há contradições insanáveis, e nessa altura, claro, evidentemente, podem-se tirar conclusões ao contrário ao senso, portanto, daquilo que foi dito. A questão é esta. Mas eu ponho a questão sempre no ponto que aliás, quero chamar a atenção para uma coisa. Segundo eu vi na comunicação social, só 300 mil portugueses é que se interessaram pelo debate, pela Comissão de Inquérito, o que é significativo também do interesse que está a suscitar em Portugal. Nenhum, não é? Em 10 milhões, 300 mil é nada. Já nem falando sequer nos que estão no estrangeiro a ver. Agora, a questão que se coloca é esta. O que é que eu não gostei também achei, digamos, lamentável, e acho lamentável que o Parlamento entre nisto também, porque, ao mesmo tempo, as comissões de inquérito não estão a funcionar precisamente como devem funcionar, porque o João Faustino disse, claro, que com isso aprendemos. Claro que aprendemos, nós aprendemos com tudo, até com aquilo que está absolutamente errado, não é? Mas a questão é esta. Vamos cá ver. Então, uma pessoa diz assim, eu não roubei, mas acontece, estava em curso um crime de roubo, e perante o que é que acontece? Acontece que o não sei quantos dá-me um murro, e depois deu um murro a outra pessoa, e depois ia-me dar a mim, eu é que me esquivei, e
peguei nele, o apertei-o, ou lhe apertei o pescoço, uma coisa qualquer assim, sei lá, coisa assim. Quando nós descemos a discussões destas, naturalmente que isto não lembra ao diabo por uma razão. Porque vamos admitir que até alguém diz assim, eu tenho 5 testemunhas que dizem que ele apertou o pescoço. Outros dizem, não, ele diz, ninguém viu, ninguém sabe, mas alguém me telefonou a dizer, ou então, como disse o Frederico Pinheiro, disse assim, alguém me telefonou dos serviços secretos a dizer que isto ia bem ou a mal. Essa senão... parte o pessoal não aprendeu, que é como funciona um julgamento. Pois, exatamente. Como é que o juiz percebe Claro, que há ou não, claro, está claro, aprovado claro, ou não claro, o crime. claro. Isso ainda não Mas mas uma já pessoa- devemos lá chegar. Sim, mas uma pessoa que diz, por exemplo, que recebeu o telefonema, não sei o quê. É para a E próxima. o telefonema era ameaçador, mas depois que, no fundo, até houve a polícia que o tratou muito bem, que isso não era nada. Aquelas aparentes contradições em que parece que uma coisa era importante, depois passou a ser importante, depois passou a ser importante, e depois, no fim, houve uma coisa que é verdade. Há uma coisa que eu já percebi, não porque tinha visto em direto, eu sou franco, não aguentaria tal e tenho mais que fazer, mas quando, por exemplo, aquela chefe de gabinete foi ouvida, eu devo dizer uma coisa, há uma coisa que eu admiro naquela senhora. Aquela senhora foi de uma frieza nas respostas e de uma coerência rigorosíssima nas respostas. E devo dizer que eu tiro o chapéu, como chefe de gabinete daquelas, é a prova de bala, devo dizer isso. E, portanto, eu tiro o chapéu àquela senhora e digo isso sem qualquer sentido de gozo. Eu acho que ela é uma pessoa que está ali para o que der e vier e vai e faz o que acha que deve fazer. Agora, a questão que se coloca é esta, é que este não é que é o problema. E o problema que se coloca é este, é que, de facto, para mim, uma comissão parlamentar de inquérito ia apurar outras coisas. E, portanto, caiu-se numa coisa que, aliás, falaremos no segundo ponto, que é o seguinte, é que caiu-se numa banalização da espuma das coisas. E, portanto, o que aconteceu ontem? Eu ontem, por exemplo, sinceramente, ainda vi uma parte de João Galamba. João Galamba apareceu com um ar muito calmo, um ar como se nada tivesse acontecido, contou uma história, essa história, não sei, claro, ou um chá de tília, porque não, mas acontece que, mas ele contou uma história que é consistente, ele não sai de certos parâmetros. E depois também assistimos a uma coisa um bocado ridícula, que é tentar a dizer, mas então, e esta, tentar rodear a coisa, quer dizer, não conseguimos por aqui, vamos para o outro lado. E as perguntas sucedem, mas depois também, como a gente já percebeu, há as chamadas contra-perguntas, ou seja, contra-perguntas do lado do partido maioritário, do PS, que também lhe faz perguntas, que à partida, normalmente, ele vai responder bem. Portanto, acontece que isto nada acaba por provar. Porquê? Porque não há provas materiais e nós não sabemos o que se passa efetivamente. Portanto, para mim, isto está a ser uma bambuchata sem pés nem cabeça. Por fim, quero dizer o seguinte, há uma coisa que está a dar muito brado nas redes sociais e que me dá vontade de rir, porque aparentemente não tem mal nenhum, mas tem muito mal, porque é um erro crasso também das pessoas que mostra o ponto a que se chegou. Houve os deputados da oposição, que, num dado momento, perante aquela doutora Eugénia Correia, que foi uma pessoa férrea e que, portanto, foi pétrea, e que foi perfeitamente, aliás, calma e coerente, acontece que houve deputados que chamaram aquelas senhoras que estavam lá a guardar aquilo tudo, 5 ou 6, não sei já, que eram umas mulheres desvairadas. Ora, isto é inapropriado por duas razões. Primeiro, não se diz homens desvairados, nunca se diz. Mulheres desvairadas usa-se muito num outro sentido, é mau. Segundo, não se apropria a figura dela, porque ela não estava desvairada. Ela estava calmíssima. Esse, aliás, é que é a questão interessante. Agora podem dizer-me assim, ela estava desvairada lá com as outras quando sofreram murros ou deram murros ou isto ou aquilo. Mas afinal de contas, ninguém viu. E este é que é o problema que se põe. Mas, professor, a senhora tem um perfil de sargento. Não interessa, mas isso vamos cá ver. Nunca fica desvairada, ela dá ordens de comando. Mas eu não faço juízos desse nível. O senhor para, dê-me o computador. Mas isso são juízos subjetivos nesse sentido. Quer dizer, eu acho que ela pode ter o temperamento que entender e desde que esteja correta, esteja dentro da lei, pode fazer o que quiser. Eu não tenho nada contra os sargentos. Claro. Agora, o que eu quero dizer com isto é o seguinte, é que acabou tudo por correr. Eu quando alguns deputados da oposição que falaram em mulheres desvairadas, isto hoje está um farto de rir nas redes. A gente leste farta de rir com as mulheres desvairadas. Porquê? Porque precisamente é o contrário. Quiseram insinuar que elas estariam desvairadas, mas não se sabe até. Se for como contam, podiam ter estado. Como contam, mas o contrário eu ouvi dizer, e esse é que é o problema que se põe aqui. E é isto que desvaloriza as comissões parlamentares de inquérito. É por isso eu vou ser franco. E depois quero chamar a atenção para uma coisa. Não é verdade. Há uma questão que tem sido muito falada, que é a história de que o Partido Socialista tem reunido informalmente com a ABC. Atenção, deve dizer-se uma coisa. Até o Dr. Pacheco Pereira já contou
e ninguém o contrariou, que no tempo do PSD essas reuniões também se faziam. E ele disse isto taxativamente na televisão e não houve até agora o líder do PSD ou um líder do PSD que tenha dito não, no tempo de Cavaco Silva não era assim, no tempo de Passos Coelho não era assim, no tempo de Durão Barroso não era assim. Portanto, o que é que acontece? Nós estamos, e eu com isto até estou a ver isto com tristeza. Mas professor, deixa lá uma coisa. Mas eram comissões parlamentares de inquérito ou eram comissões da Assembleia? Não. Aquelas reuniões prévias que havia para depois falar... Isso sempre existiu, mas não agora, é comissões de inquérito. Sim, mas a questão que se põe é esta, que é a seguinte, mas sabe... Se for a primeira comissão, a segunda comissão prepara-se, claro que sim. Prepara-se, vou dizer uma coisa, mas sabe, a grande questão é sempre a mesma. É que são zonas cinzentas onde não devia imperar esse tipo de coisas. E por isso é que eu agora vou dizer-lhe uma coisa, até com toda a franqueza, vou dizer o seguinte. Mas por isso é que eu acho que há uma crise. Os advogados não podem preparar as testemunhas. Eu sei, mas sabe que o que eu queria dizer é o seguinte. Eu acho que há uma crise verdadeira. E porquê? Porque acho que neste momento nós estamos, mas também digo uma coisa, quando digo isto, não culpo os políticos. Eu culpo a sociedade em que vivemos. Não. Nós estamos numa sociedade que está muito mal em termos de cultura política. Porque se estivesse boa em termos de cultura política, isto não acontecia. Porquê? Porque as pessoas em causa não estavam lá. Não, o Costa era Pronto, primeiro-ministro. e então acontece o seguinte, mas também não teríamos a oposição que temos. Está bem, mas o Costa não era primeiro-ministro. E agora a questão que se coloca é a seguinte. Tínhamos outro. E agora a questão que se coloca é a seguinte, é que nós somos uma sociedade de espetáculo, uma sociedade onde se diz tudo e mais alguma coisa, uma sociedade onde já não há regras, uma sociedade onde não há nada, não há instituições, não há formas institucionais, não há canais institucionais, não há nada, tudo se diz, tudo que apetece. E depois também digo outra coisa para acabar, que é o seguinte, e sou franco, é assim, eu vejo, ouço rádio, e vejo comentadores falarem com cuidado. Alguns, outros não, mas devo dizer que há exceções destas coisas sempre. Mas vou dizer uma coisa, onde eu encontro mais incompetência é na televisão. Claro. E eu ando um bocado escandalizado com a ignorância dos nossos comentadores. Até por uma razão. Televisivos. Porque eu ando escandalizado. Porque acho, com franqueza, com exceções que há... Mas há lá bons. Pode haver lá... Há sempre bons e boas. Mas eu vou dizer uma coisa. Há pessoas que, a meu ver, são de uma mediocridade aflitiva. E, portanto, eu acho que estas coisas mostram que há um estado de crise no país e na sociedade, que é uma crise político-cultural, que eu acho que é inadmissível. Pronto. José Faustino, desta inquirição houve diversos pontos que foram confrontados, nomeadamente da linha do tempo, mas houve também questões, por exemplo, muito concretas, à procura do tal se que há pouco aqui falámos, por exemplo, sobre o sequestro no Ministério. Isto é mesmo procurar um ponto que possa levar a uma acusação criminal de membros do governo. Não, eu aqui nisto nada me interessa, já não tenho mais nada para dizer. Só tenho que dizer, para concluir, três coisas que me parecem que podem interessar ao governo, ao país, aos portugueses. Uma é privatizar o mais rapidamente possível, vender o mais rapidamente possível da TAP. A outra é livrarmos deste governo o mais rapidamente possível. E a outra é pôr os serviços de segurança nacional ao serviço do país e da nação. Não dependentes do governo, nem do Primeiro-Ministro e muito menos do Partido Socialista. Não tenho mais nada para dizer. Ora, deste tema da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, passamos para o caso do Presidente da Câmara de Gaia, constituído de arguido por crimes de corrupção e prevaricação. O Ministro Manuel Pizarro, nas escutas, é apanhado e é suspeito de meter uma cunha. Silvério Cunha, quase que é difícil encontrar uma semana, às vezes, em que não aconteça um caso à volta de uma autarquia. Será assim? Infelizmente, no nosso país, as autarquias, de todos os partidos, devo dizer, têm sido objeto de acusações de favoritismo, de falta de lisura, de falta de imparcialidade, isto, aquilo, aquilo outro nos concursos, etc., para aqui e para lá. Sinal também da tal crise que eu estou a falar. Eu acho que é uma crise no nosso país muito grande, mas é uma crise grande. Eu acho que é uma crise mesmo político-cultural. Isto tem este nome, assim mesmo, chama-se isto político-cultural. Ou seja, não há uma cultura socialmente densa para elevar o nível das coisas. Mas isto não se pode chamar uma crise de regime. Não, eu acho uma crise político-cultural. Sabe porquê? Porque a sociedade, se estivesse evoluída, resolvia o problema sem drama. Agora a questão que se coloca aqui é um bocado esta. É que, claro, que é evidente que nestes casos também não vale a pena, dada a presunção da inocência, não vale a pena tentar demonstrar o que se quer, haver suspeitas, se as suspeitas não estiverem alicerçadas em indícios muito fortes, se transformam em provas.
Portanto, eu não sei, o Ministro da Saúde é uma pessoa que já me disseram muito bem dele, outros dizem muito mal, eu não vou discutir isso aí. Eu vou dizer o seguinte, para mim, o que a mim me interessa é o seguinte, as câmaras são até dadas muitas vezes, e acho que talvez injustamente, como sítios onde se praticam as mais incríveis e nefandas arbitrariedades. Eu não sei se é assim, se não é, parte do princípio que não é, e acho que, e vou dizer porquê. Porque eu acho que quando uma sociedade é como a nossa, está um bocado assim, doente, em crise, isto deve-se passar em todo lado. Claro que há sítios e há certo tipo de concursos que estão rodeados com mais, digamos assim, rigores, com mais mecanismos de controle. E há outros em que não. E, portanto, a coisa não é fácil por causa disso. Agora é evidente que há uma coisa que nos agrada sempre, com toda a franqueza, que é assim, que é, bom, quando, por exemplo, há um concurso e estamos em causa, estão em causa certo tipo de um número X de candidatos e sei lá, as perguntas não são iguais para todos e por aí fora, eu acho que essas coisas são muito óbvias, mas acontece que estamos perante, enfim, um número muito grande de pessoas, estamos mediante provas que são mais difusas e mais difíceis de obter. Aqui o caso é um bocado mais esquisito e complicado porque é dirigido diretamente a um ministro agora, que era na altura era o deputado, a um presidente de Câmara e a pessoas concretas, que é o que está a acontecer muito, que acontece muito com autarquias. São pessoas concretas, cujos nomes se podem apontar, que passam para concursos, digamos assim, que passam em concursos que à partida são, digamos, inexplicavelmente feitos de uma forma que é, digamos assim, digamos assim, para elas, não é? Ou não, vamos ver. Mas depois, no fim, sabe, há uma coisa que eu queria aqui meditar um bocado com toda a gente, que é o seguinte. O próprio Ministro da Saúde reconheceu que conhece a pessoa em causa, que é uma assistente operacional numa Câmara, e que lhe pediu ajuda para mudar para a Câmara de Gaia, local onde reside. Bem, é claro que há aqui uma zona que é uma zona cinzenta neste sentido. O Sr. Ministro disse assim, olha, vou ver o que é que posso fazer. Isso foi falar com o Presidente de Câmara e disse, olha, falando assim. E o Presidente de Câmara lhe diz, olha, mas não é possível, temos o quadro cheio. Ou, olha, vai haver um concurso e nessa altura ver se há quem ganha. Bom, é diferente. Agora também com franqueza a questão que se põe é esta. Estamos já a falar de casos que são casos... Vai lembrar aquela história do futebol em que havia já corrupção por relógios de 20 euros. Quer dizer, isto ao mesmo tempo transforma-se em questões que são quase questões humanas, em que se discute um lugar de assistente operacional numa Câmara. Isto também revela muito da pequenez do nosso país, que é uma coisa que a mim me mete muita impressão e devo dizer que mete-me tristeza. Porque se para um assistente operacional é preciso fazer isto, eu num certo sentido diria assim, o Ministro da Saúde não precisa disso para nada. O Ministro da Saúde, o Eurodeputado ou o Ministro da Saúde, não interessa agora, não precisa disso para nada. Portanto, se pediu para fazer em favor dessa pessoa, eu acho que um assistente operacional certamente não preenche condições mínimas, qualquer pessoa preenche condições mínimas para ser um assistente operacional. A questão que se coloca é mais uma questão de princípio. Agora, isto mostra uma coisa também que é terrível, que é, com franqueza, ele disse também, não pedi que lhe dessem tratamento de exceção. Portanto, o que é que aconteceu? Foi o ministro que disse assim, eu pedi para um presidente que eu conheço ver se tinha lá um sítio qualquer onde pudesse abrir o quê? Um procedimento que se pressupõe regular. Ora, se o procedimento não foi regular, eu devo dizer uma coisa com toda a franqueza. O ministro pedir isto não está errado. O ministro pode dizer assim, sempre a alguém. Ouça lá, esta questão assim. Tem aí tem aqui um problema de uma pessoa que tem um problema. Olha lá, para um centro operacional, não é para um lugarão. Não é para um desses lugares de milhares de euros, não é? Ou de influência. Há aí possibilidades. Se a pessoa lhe responder, olha, não sei, vamos ver, mas se houver, ele concorre em pé de igualdade com outros. Se a resposta for esta e o procedimento for esse, o ministro não tem nada a ver com o assunto. O ministro fazer uma pergunta dessas é humano e é normal. Não vejo nisso problema nenhum, devo dizer. Nenhum. Acho que é normal isso. Claro que, do outro lado, é que tem que haver regularidade. Ora, o que eu acho negativo aqui em Portugal, e dado ser até o caso que é um assistente operacional, é levantar-se a suspeita de que o ministro estaria a corromper. Eu acho isso um bocado ridículo, para ser franco. Acho um bocado ridículo. Se houve, de facto, tratamento de favor, é um erro e que tem que ser corrigido. É uma irregularidade administrativa óbvia, tem que ser corrigida. Agora, mas isto mostra também o raio do país em que nós estamos, onde já andamos a disputar
pedidos de favores para centros operacionais. Isto com franqueza, e isto não é pôr em causa os centros profissionais, porque eu sempre defendi e continuo a defender. Todo o trabalho é digno deste bem feito e, portanto, todas as pessoas têm lugares que são necessários. Portanto, a questão não é essa. Não está aqui a importância do lugar. Todos são importantes, todos somos importantes. A questão aqui é um bocado isto, é que estamos a falar de coisas que não têm realmente relevância política, social. Isto tem a impressão que é um hábito que no país existe. Pronto. E isto é que é um bocado triste. Porquê? Porque não devia ser assim. Devia ser de outra maneira. Essa pessoa devia talvez ir ao IFP e arranjar lá qualquer coisa que fosse séria. Mas também já me disseram que as pessoas que vão aos centros de emprego também, é evidente, tudo isto também depende muito dos sítios, depende se há economia informal ou não há em certos sítios, depende de muitas coisas desse tipo. De modo que é evidente, isto mostra o estado do país, que somos um país de pobres com mentalidade de ricos. José Faustino, este caso que envolve a investigação à volta da Câmara de Gaia, que comentário te merece no programa? Eu tenho dificuldade em comentar este tipo de coisas e analisar isto. A análise tem que ser mais global e eu divido isto em dois aspectos. O primeiro é sobre o problema das autarquias em geral, que estão pela lama. Quer dizer, o nosso regime, eu acho que há uma crise de regime, isso não tenho dúvidas nenhuma, também há aquilo que o professor Silvério Cunha diz, mas é mais profundo do que isso, é uma crise de regime. E as autarquias locais são uma espécie de eleitos de segunda. Eu não vejo nenhum juiz, por mais alto que tenha o cargo do Supremo Tribunal, suspender o cargo do Primeiro-Ministro. Isso não é possível. Como é que é possível um juiz que não foi eleito suspender um Presidente de Câmara que foi eleito? Eu, como democrata, isto não me entra na cabeça. E deu-lhe as voltas que derem, não me entra na cabeça, isto tem que ser visto. Porque qualquer dia vai-se queixando, vai não sei o quê, e até há a presunção da inocência, esperemos que isso se mantenha, até a ser condenado é inocente. Portanto, não sabemos. E olha que com estas denúncias anónimas agora que há, essa presunção de inocência está a falhar. Pois está, mas professor, mas como é que o juiz que não é eleito, não estou a dizer que não é legítimo em democracia, suspende o mandato de um Presidente de Câmara ou de um vereador? Eu não concordo com isto. Se for condenado, o Tribunal condena é outra coisa. Mas não pode condenar o Primeiro-Ministro. Há aqui eleitos de primeira e eleitos de segunda. Ou seja, põem-se as câmaras e as outras, especialmente as câmaras, e também as juntas de freguesia, mas as aqui não contam muito, não têm dinheiro para administrar, mas as câmaras põem-se aqui em segundo plano. Em segundo plano. São uma espécie de eleitos de segunda. Quer dizer, quando nós, cidadãos, vamos eleger a Câmara, estamos a eleger um indivíduo que o juiz pode suspender. Não pode. Não devia poder. Portanto, há aqui um problema que tem que se dignificar as câmaras. E não é dizer assim, há muita aldrabice, há muita trafolhice, aí está aquilo. Não. Há uma desqualificação, uma falta de dignificação das câmaras. Há uma falta de respeito pelas câmaras. E há um código da contratação pública quase fascista que os obriga e que os reprime mais, porque os outros chafam-se melhor. Portanto, isso tudo é que tem que acabar. Portanto, esse é que é o ponto. Portanto, há aqui que defender um princípio de legitimidade democrática e de legitimidade do voto popular. As pessoas votam, não é para um juiz demitir sem culpa, sem condenação. Não pode. E, portanto, isto entrou tudo na vulgaridade. Segundo aspecto, em relação àquilo que aqui nos traz, a questão da contratação das pessoas. Na vida prática, cá fora e lá dentro, em todo o lado, há dois tipos de contratar pessoas. Não vamos agora inventar nada. Eu, nos sítios onde tenho mandado, nas minhas coisas, uso dois tipos de situações na minha vida. Uma é aquilo que podemos dizer, toda a gente, o contrato. Não tenho ninguém à vista, ninguém me foi recomendado, não sei de ninguém, e então eu, digamos, abro uma espécie de inscrições e escolho aquele que me agrada mais. Outro tipo é o de recomendação, que também se podem chamar cunhas. O professor Silvério Cunha diz-me assim, tenho lá um sobrinho que é bom rapaz e tal. Venha de cá o seu sobrinho.
O que é que isto é mal? Estou a falar no privado. E no público tenho dúvidas se isto é mal. Porque a maioria das pessoas que dão problemas, os que estivemos a ouvir ontem toda a noite e os outros todos que estivemos a falar, não foram em concurso público. Não houve concurso público. Os únicos que tiveram concurso público foram os deputados e foram os autarcas que são suspensos por um juiz. Atenção a isto. Portanto, está tudo pervertido, está tudo confundido. E, portanto, há dois tipos de concursos ou dois tipos de admissão de pessoas. Por recomendação ou por concurso. Eu não posso explanar isto muito porque gastaria muito tempo. A recomendação não quer dizer que seja melhor ou pior que o concurso público. Eu tenho casos da minha vida em que contratei pessoas por recomendação que fiz mau contratos e outras excelentes funcionários. Por concurso público a mesma coisa. Por concurso, igual para todos, a mesma coisa. Mas o nosso regime inventou uma terceira situação de contratação, que é por recomendação ou cunha e depois por falso concurso público. Este é que é o ponto que tem que se pôr o dedo na ferida. Ou seja, contrata-se o afilhado, contrata-se aquele que se quer, que pode ser bom ou mau, não interessa agora para o caso. E depois, para o segurar e para formalizar a coisa, abre-se um concurso público. Falso. Porque não é um concurso público, é um concurso para essa pessoa entrar. Porque fica à frente de todos os outros. Isto é o que o nosso regime inventou. É o Portugal de Abril. Temos de dizer isto. O Portugal de Abril. Que comemora agora 50 anos de democracia. E inventou uma terceira modalidade, que é meter a pessoa que interessa e depois fingir que há um concurso público para lá o meter. Este é que é o ponto. E andamos a discutir se o ministro recomendou ou não recomendou quando era ministro, não sei o quê. Toda a gente recomenda toda a gente, como é evidente. Agora, ou vivemos com as recomendações e enquadramos-las dentro do regime que temos de igualdade para todos, bom tratamento, ou andamos aqui a fingir todos que andamos a brincar. E claro, estas brincadeiras e estes fingimentos dão naquilo que nós estamos a ver hoje, felizmente, em direto e a cores, na televisão e em direto na rádio e nos jornais. Temos a palhaçada que temos. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa que também concordo, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa que também deixa de ser verdade. Isto tudo surgiu também muito por causa de uma mentalidade que se instituiu no nosso país, tal como as denúncias anónimas, coisas do género, que é aquela ideia de que tem de haver uma igualdade absoluta, seja como for, dê para onde der. Como se isso fosse possível, à partida, pôr tudo raso no ponto zero e na estaca zero. A igualdade passou a liberdade. Ultrapassou o conceito de igualdade, ultrapassou a liberdade. Isso é que é mau. E acontece que isso, obviamente, não resulta. Porquê? Porque a prazo as pessoas acabam sempre por achar que são sempre as melhores e acaba, portanto, por haver aquilo que eu chamo uma espécie de igualitarismo no sentido errado do termo. A igualdade é pervertida pelo igualitarismo, ou seja, por uma ideia de que, como são todos iguais, todos podem ocupar as mesmas funções independentemente do mais. Não é verdade. Não. Há pessoas mais vocacionadas para umas coisas do que outras. Não, professor, e as pessoas e as coisas não são iguais. Pois não. Aliás, a democracia, num regime como o nosso, deve fazer discriminações positivas. Deve desigualar o que não é igual. Portanto, não pode comparar o que é igual. E mesmo neste tipo de contratações, de uma forma, concurso ou por recomendação, num caso ou noutro, o senhor ao fim de um tempo pode chegar à conclusão e dizer assim, eu contratei este ou esta fulana e tinha ali aquele outro que poderia ter contratado, não contratei, afinal errei. É a vida, isto é a vida, não é? Portanto, isto são coisas que podem acontecer. Agora, o problema que nós andamos a discutir, repare, não é a competência de cada um nem de cada uma. É o processo formal, é a formalização da coisa, não é? Isso é que se discute, não é? Agora, alguém discute que esta senhora que foi recomendada se é competente, se não é competente, o outro se é competente, se não é competente. Ninguém discute isso não interessa nada. O senhor repara, Matias... Temos que concluir para irmos aos outros... 2 minutos. O senhor repara, há já algumas pessoas que eu também tenho ouvido a dizer isto, não sou só eu, felizmente. O senhor repara, uma companhia de aviação onde os portugueses, o Estado português, meteu 3 milhões e tal de euros, 3 mil milhões para salvar aquilo, o que é que temos andado a discutir? Indenizações de uma porcaria de $500 000 para aquilo que é de uma gestora. A marca dos carros e a frota dos carros que os administradores têm. Eu acho, só isto é engraçado, e passa publicidade,
Eu agora vi outro dia uma imagem extraordinária, e uma imagem às vezes vale mais que 1000 palavras. A gente somos da rádio, parece mal dizer isto. O Papa, o carro do Papa é um Fiat 600. O Papa deu uma pedrada no charco, quer dizer. Aliás, o presidente da própria TAP também apareceu com um carro pequeno, um Fiat 600 também é uma coisa dessas. Não é um carro de menos valor. A marca é que era, porque eles agora reabilitaram isso, tudo isso. É extraordinário, de facto. O país anda a discutir. Não é as lotes de aterragens, não são nada. Andamos a discutir carros, coisas, tudo periférico. O essencial não se discute neste país. Então, da ausência de interesse neste próprio tema, vamos ao interesse em Nicolas Sarkozy, que foi condenado a 3 anos de prisão, depois uma condenação confirmada pelo Tribunal da Relação. Podem existir ainda outros recursos. Certo é que Nicolas Sarkozy, com 68 anos, tem pela frente ainda muito para lidar com a justiça. Silvério Cunha. Pois tem. Nicolas Sarkozy, deve dizer-se, foi daqueles gaulistas que estragou. Sempre foi mau político, muito francamente. É um daqueles gaulistas que estragou o gaulismo. E esse é um problema que ele vai ficar para a história assim. E neste momento não se diz nada, porque é uma grande decisão em França, não é? Mas ele, de facto, neste momento é uma espécie de ovelha negra para toda a gente. Deve dizer-se, aliás, que quando ele foi ministro de Chirac e Dominique Villepin, que era o grande herdeiro, digamos assim, era o homem que... Dominique Villepin, que é um aristocrata francês, historiador e político, resolveu retirar-se da vida política para não estar mais com mais maçadas, porque quando estava no governo e estava também Sarkozy fez com ele 30 para uma linha só para deitar abaixo o seu adversário e camarada de partido. Esta, portanto, é uma que mostra um bocado de Sarkozy não olha a meios. Depois houve sempre uma coisa que foi dita também na vida privada dele. Sarkozy é um homem estranho, conflituoso, um homem, digamos, perigoso até certo ponto, embora depois, claro, em nome da vida privada nunca se tenha falado muito do assunto e a coisa tenha passado. Por fim, houve também um problema que se pôs, que foi este. Sarkozy nunca se livrou, há um processo que está a correr, que é do dinheiro líbio, de Gaddafi para a sua campanha eleitoral, que é uma questão que tem merecido muito exame judicial e está ainda a correr, e que, claro, que ainda por cima teve o azar de em 2012 terminar com aquela intervenção britânica e francesa na Líbia, onde Gaddafi foi linchado ali à frente a cores, na TV, à frente da TV, digamos assim, a cores, e que foi, digamos, barbaramente assassinado à frente de toda a gente, sem julgamento, sem nada, e toda a gente diz, um dos grandes boatos que correu sempre é que Sarkozy foi financiado por Gaddafi, portanto, um homem sem pés nem cabeça, um torcionário, um totalitário, que se conspirou sempre contra o Ocidente, que hoje, se fosse vivo, estaria a apoiar Putin na guerra, e acontece que ele foi sempre, digamos, no entanto aceitou o financiamento dele, e era muito bem tratado por Sarkozy, que chegou até a recebê-lo com as tendas dele montadas lá nos sítios, coisas um bocado sem pés nem cabeça, e Sarkozy recebeu maravilhosamente bem, e depois no fim interveio contra ele e ele acabou assassinado. Uma coisa também estranha. Por fim, Sarkozy goza da presunção de inocência. Ainda está em recurso, a advogada dele vai meter recurso, mas é a primeira vez que de facto sucede que ele apanha num tribunal superior, mantém-se 3 anos, 2 pena suspensa e 1 de prisão efetiva, que vai ser com pulseira eletrónica e prisão domiciliária. Isto é para não humilhar muito um ex-presidente, porque efetivamente é lamentável ter um Presidente da República, qualquer que seja o país, que, numa democracia ainda mais, que tenha sido Presidente e que depois venha a descobrir que fez tanto crime que é passível de ir para a cadeia como num sítio qualquer. E, portanto, é claro, um Tribunal Superior vai condená-lo sempre à prisão domiciliária, mas é claro, ele fica impedido por ir cargos públicos, e Sarkozy não quer porque não quer. Sarkozy é aquela pessoa que nós conhecemos que é muito baixo e que se punha em bico os pés, até as estratégias que ele usava para se pôr em bico os pés, constava com outros estadistas, coisas assim um bocado ridículas ao mesmo tempo que são lamentáveis. Mas devo dizer o seguinte: acontece que, efetivamente, digamos, a corrupção e o tráfico de influências é um bocado sólido, e deve dizer-se que quer o Ministério Público francês, quer o Tribunal de Primeira Instância, quer agora o Tribunal da Relação, acharam que, efetivamente, as coisas existem. Ele está a recorrer, faz bem, acho bem, para mim é inocente até prova em contrário, mas Sarkozy, como político, foi mau, não é grande político, e à direita francesa encontram-se políticos muito melhores. Dou um exemplo de um grande político francês da direita, gaulista, que é Xavier Bertrand,
que é presidente, aliás, está no Senado e é presidente de uma das grandes regiões de França. Nesta última reforma que houve, uma das grandes, mais importantes regiões de França, foi ele que a ganhou, com maioria absoluta. E deve dizer-se que Xavier Bertrand, ouvi há tempos uma entrevista dele de mais de 1 hora, no canal francês, onde ele mostrou que concordemos ou não com ele, é um estadista, sabe o que quer da França, e até vou dizer mais, achei melhor que Macron. E aí está, Sarkozy, enquanto foi líder dos gaullistas, secou tudo à volta dele. Porquê? Porque é um homem de personalidade política fraca e não suportava pessoas iguais ou melhores. E por isso foi eliminando todos aqueles que eram melhores. Claro que quando ele agora se foi afastado, apareceram finalmente os melhores. É o exemplo disso. Havemos de ouvir falar em Xavier Bertrand, que é um grande político francês gaulista. E esse tem ideias. E há tempos, deixe-me só dizer isto, Matias, quando ouvi falar a criticar Macron e a criticar os seus oponentes, o Rassemblement Nacional, e a criticar a NUPES, a esquerda, ele mostrou ter uma visão para a França. Eu posso não estar de acordo com ele, mas acontece que eu até lhe digo uma coisa, achei que muitas posições dele eram muito sensatas, muito corretas, muito razoáveis, porque a política não é só racionalidade e irracionalidade, é também razoabilidade. É um homem da vida, uma pessoa ligada a questões industriais muito importantes, sabe o que quer e isso é muito importante. E acontece que Sarkozy foi um caso infeliz na política francesa nos inícios do século XXI. José Faustino, a resolução deste caso Sarkozy irá dar uma nova vida à direita francesa? Então... Não sei, sem prejuízo daquilo de concordar com aquilo que o professor Silvério Cunha disse. Eu resumi isto de uma forma muito simples. Isto é sinais do tempo. Hoje o que se está a verificar, infelizmente, e tem a ver com a grande descida da qualidade dos políticos que temos, é político, está no ativo, sai de político, deixa de ser ativo e é condenado em tribunal. Portanto, é o tempo que temos e isso diz-nos algumas coisas. Claro que cada um é inocente portanto é a presunção da inocência, mas de qualquer modo isto dá-nos que pensar e que refletir. E eu aqui só quero acrescentar uma nota que tenho batido muito nela. Quando a pessoa não tem qualidade ou tem menos qualidade, tem tendência, em bom português, para a trafolhice, vamos assim dizer, para coisas menos corretas. Mas depois, as exigências... Tem tendência para não fazer nem deixar de fazer. Exatamente. Mas depois, as exigências legais, a fasquia, quer dizer, a qualidade dos dirigentes e dos políticos baixou. E a exigência regulamentar e até a expectativa da população subiu. É. Este é um paradoxo muito curioso. É um paradoxo. Este é o ponto. Na reta final do nosso programa, ainda não vamos falar dos Estados Unidos, fica para o próximo programa. Vamos sim falar sobre mas os Estados Unidos é simples. A guerra, não temos tempo. Não é falta de dinheiro, é só subir o nível para poder liderar. Do G7. Cá em Portugal não era problema nenhum. Mas vamos à guerra com os líderes do G7 reunidos em Hiroshima, no Japão, chegaram a um acordo sobre novas sanções para privar a Rússia de meios que ajudem no reforço de guerra contra a Ucrânia, nomeadamente privar a Rússia de tecnologias, algo que já foi falado por diversas vezes. Em cima da mesa ainda continuam, noutros pontos de negociação, a restrição à exportação de cereais e, mais recentemente, a visita de Jens Stoltenberg a Portugal deixou em aberto a possibilidade de Portugal fornecer F-16, fazer parte do grupo de países que iriam entregar F-16 à Ucrânia. Para já parece que Portugal não irá fazer isso, no entanto, houve uma disponibilização para formar pilotos. Consta que assim é. Silvério Cunha, esta última semana de conflito tem este desenvolvimento no aspecto bélico que se calhar é relevante. Pois, embora eu pense que esta última semana levantou algumas outras questões que também têm a ver com isto. Claro, o problema dos aviões é sempre o mesmo, porque as grandes potências também não querem fornecer aviões de alta sofisticação, por causa dos segredos que os aviões têm, as tecnologias que têm, que são muito especiais, e, portanto, é evidente que uma potência quer sempre fornecer a outro país conhecimentos completos sobre isso, e é o problema dos Estados Unidos é esse, e da França também, que aliás também tem
essa capacidade, que é a de, evidentemente, evitar, digamos assim, isto só se resolvia se fossem pilotos franceses ou americanos para os aviões que andam lá, que enfim, iriam combater. Sim, mas a questão é ceder sempre a um outro Estado. Segredos de um Estado ninguém quer ceder, não é? Isso Não, é que seja, não é segredo. Agora, há uma questão importante que se põe, há duas questões que eu acho que são importantes, estou a pôr agora na questão da guerra, que está a tomar um novo rumo também, a meu ver. Não a guerra em si, porque a guerra em si está daquilo que está. Vamos ver se a contraofensiva ucraniana funciona bem. Os russos estão estão numa crise muito profunda, até porque, como se sabe, há neste momento, três líderes russos, um general, o homem da Wagner e o Putin, que estão a aparecer como sendo uma espécie de três hipóteses para a sucessão do regime, que é uma coisa interessante e nova. Alguns jornais franceses trouxeram, inclusivamente, grandes biografias dizendo que o Prigozhin, não é? Como ele se chama lá, que é o líder da Wagner, Prigozhin, que está a balançar para ser o líder. E, portanto, porque como se sabe, teoricamente haverá eleições em 24. Esse provavelmente é um dos aspectos mais misteriosos, claro. neste momento, neste conflito. Com Putin é tudo misterioso. Com Putin é tudo misterioso. E acontece que ele, de facto, se Prigozhin subir ao poder, penso que será pior, porque entraremos, de facto, numa era de completa invasão de tudo e mais alguma coisa e ao fim de tudo. Mas acontece que, seja como for, mostra que o poder está muito dividido e para Prigozhin fazer aquelas críticas a Putin que faz, não podemos dizer que aquilo só são meios de pressão. Há ali também uma negatividade já muito acentuada e muito forte frente ao próprio Putin, que curiosamente fica calado e até promete depois dar mais, sempre caladinho, que é uma coisa que eu acho interessante porque não deixa de ter a sua... Mas ataca diretamente o Putin. Ataca. Ele ataca o ministro da Defesa. Ele já disse coisas muito chatas. Está bem, mas não ataca o Putin. Agora, a questão que se coloca é um bocado esta. Eu chamo a atenção para um ponto que é este. As sanções, tal como nós as concebemos no princípio, não chegam e nunca chegarão. Porquê? Porque haverá sempre alguma coisa da Rússia que virá, porque não há uma autarcia absoluta de nenhum Estado. E, portanto, acontece que esta ideia de que é possível cercar um Estado e de lá nada sair, nem uma gota, não vai ser possível. Até porque depois há os outros países, outras potências, como a China, por exemplo, como a Índia, etc., que têm muita coisa para dizer e para fazer e, portanto, mesmo quando dizem que é possível, nós esquecemos sempre de uma coisa, que a política real, internacional, tem muita coisa por baixo da mesa e, portanto, não vale a pena estarmos a ocultar essa parte. Até porque há uma economia fictícia enorme a esse nível e essa economia fictícia só sobrevive se efetivamente houver trocas a esse nível, porque ela atingiu um nível tal que ela necessita disso para sobreviver. Portanto, eu acho que é um bocado escusado de ter lirismos a esse nível. Há um ponto que eu queria, por acaso, falar e que o Matias não foca aqui expressamente, mas eu não queria deixar de falar, até porque aconteceu isso agora numa universidade portuguesa. Os Estados de Direito ocidentais devem punir, efetivamente, um regime autoritário como é o de Putin. Mas é bom não esquecer uma coisa. Primeiro, não esquecer que muita gente que defende Putin por razões que até são estranhas, não é? São estranhas neste sentido. São um bocado incompreensíveis atendendo àquilo que Putin é efetivamente. Segundo, há muita gente que defende Putin porque Putin tem de facto muitos amigos escondidos no Ocidente. Isto também é bom dizê-lo com clareza, que fique clarinho. Que ultimamente ele está-se a portar tão mal que até esses amigos não querem aparecer. Mas deixaram de ser amigos, mudaram de campo, não os vi dizer isso. Mas há uma coisa para a qual não posso deixar de levantar alguma perplexidade, sem conhecer o caso. Não pode começar a haver aí uma russofobia generalizada, porque está a haver em muitos países, e não pode ser. Os russos que vivem num país como o nosso são pessoas que, à partida, não podem ser punidas por serem russas, pelo contrário. Isso é usar os métodos do Estado autoritário. Portanto, nós somos superiores a um regime como o de Putin porque somos democratas, não é porque somos autoritários. Portanto, nós temos que ter capacidade para o Estado de Direito, o Estado democrático, nomeadamente, ser o superior a isso, com todos os cuidados que isso implica, naturalmente. E acontece que, ultimamente, tem havido alguns deslizes, inclusive em Portugal, houve um caso agora que está a dar muito que falar, no plano académico até, e que está a dar muito que falar porque estão agora a aparecer as contraprovas, não é? E acontece que não são agradáveis para ninguém. Portanto, tomar posições desse tipo são posições negativas, que é preciso ter muita precaução. E acho que é preciso ter precaução a esse nível. Portanto, o que eu acho, com toda a franqueza, é o seguinte: olha, eu acho que há uma coisa que está a acontecer.
enquanto as duas partes se convencerem de que podem ganhar, nenhuma delas vai querer a paz. E isto é o lado objetivo da coisa. O lado subjetivo é que a Ucrânia, subjetivamente, tem razão. Portanto, não se pode pedir à Ucrânia que a Ucrânia diga assim, vamos negociar com base em ceder 20% do território. Não são 20%, então vão ser 15%. Vamos discutir, em vez de 15%, para 12,5%. Isso não pode ser por uma razão. Porque há aqui um problema que, de facto, eu até devo dizer que isto foi com o Mikhail Gorbachev que aconteceu, a Primeira Guerra do Golfo, como se lembra, o José Faustino lembra-se bem disso, né? Em agosto de 90. Quando em agosto de 90, começou em 91 a guerra em fevereiro, mas quando em agosto de 90 o Conselho de Segurança da ONU decretou a guerra autorizada contra Saddam Hussein, Mikhail Gorbachev apoiou. E apoiou porquê? Porque ele disse uma coisa importante, disse assim, há valores na humanidade que, concordemos ou discordemos, da sua interpretação e até da sua aplicação, não podem ser nunca postos em causa. Um deles é o direito internacional e a soberania dos Estados. Portanto, acontece que nada justifica isso. Claro que agora se me disserem assim, mas o país tal fez isto, e há 300 anos sempre aconteceu isto, e há 400 também, e há 200 também, e há 50 também, e há 10 também, eu sou o primeiro a concordar. Só que um erro não justifica o outro erro. Portanto, acontece que os erros começam por se impedir. E, portanto, tem que se impedir os erros. E tem que se criar uma espécie de ponto a partir do qual não são permitidos mais. O Ocidente devia fazer uma coisa importante. Devia dizer assim, nós estamos conscientes de que a Carta da ONU Internacional, que está a regredir, alcançou progressos assinaláveis para o património comum da humanidade. É um exemplo. Tendo atingido esse patamar não se pode recuar. E isto é fundamental. Deixe-me só terminar, Matias, dizendo isto. Quando foi, o Matias era jovem demais e talvez não se lembre, mas o José Faustino lembra-se certeza como eu me lembro. Quando foi do célebre terremoto da Arménia, que foi a seguir a Chernobyl, morreram milhares de pessoas na Arménia, no inverno, em montanhas. E Gorbachev não tinha meios para ir lá. E pediu ajuda ao Ocidente. E o Ocidente deu-lhe toda a ajuda possível. Com o incidente de Chernobyl, antes de Gorbachev, acontece que o regime soviético negou tudo. Até que foi óbvio que saltou à tampa toda a gente que aquilo era um desastre ecológico sem precedentes, muito maior do que aquele que tinha acontecido até hoje, que foi o Three Mile Island em 79 nos Estados Unidos e que os americanos resolveram com robôs. E lembra-se quando morreram lá num submarino no mar de Bering? No Kursk. Que toda a gente se ofereceu com equipamentos próprios para salvá-los. Mas isso já foi no tempo do Putin. Do Putin. Agora, Gorbachev, só para terminar, disse uma coisa que eu em português, saiu o último livro dele, antes de ele morrer, saiu um livro pequenino em português, que está traduzido em português, que eu acho muito interessante e que vale a pena ler, mas de Gorbachev, que morreu com 91 anos. Mas Gorbachev disse uma coisa na altura muito interessante, enquanto líder soviético ainda. Disse assim, nós temos divergências ideológicas, económicas, sociais, filosóficas, religiosas, o que quisermos. Mas perante, por exemplo, um terremoto na Arménia, ou um terremoto, seja onde for, com milhares de pessoas mortas e milhares de pessoas sem abrigo, num sítio, aliás, onde no inverno estavam menos 20, acontece que abatem-se todas as barreiras e todos somos irmãos. E sabe, quando eu vi aquele discurso dele, que ele fez um discurso no Soviético Supremo sobre isso, foi quando ele começou a virar o sistema todo, e já não foi o tempo, claro, porque o sistema era irreformável, acontece que quando ele disse aquilo, eu disse assim, eu lembro-me disto, palavra de honra, eu lembro-me disto e eu pensei assim, aqui está uma frase que Gandhi podia ter dito. E foi Gorbachev. Porquê? E é isto que nós temos que ter em atenção nesta guerra da Ucrânia. É que há uma marca de justiça e de injustiça que tem que ser bem posta cá fora. E para isso temos que ter tolerância para com os russos, povo. E temos que ter para com o regime dizer assim, aqui não é saber quem é que está em equilíbrio de ganhar. Não é realismo político. Aqui o que é... Há justiça ou não há justiça em invadir um país sem mais aquelas? Não há. Então, se não há, a Rússia poderá conversar, se retirar para as fronteiras naturais. Nós já estamos muito adiantados no nosso tempo. O José Faustino peço-te uma análise muito curta a esta questão do conflito e a possibilidade de se formarem pilotos de F-16 também em Portugal, como noutros países que já ofereceram essa ajuda. Sim, isto resume-se, eu tenho aqui 2 ou 3 pontos muito simples. Em primeiro lugar, as sanções e as restrições já são tantas que já começam a ter pouco efeito. De facto, é preciso cuidado, mas é preciso uma rede muito fina para conseguir filtrar a passagem de tecnológica, não é? Portanto, de tecnologia
que chega à Rússia. Portanto, ela vai por sítios muito. E chega lá e acaba. Isso tudo é necessário, sim senhor, mas já há muitas sanções e a Rússia já está com problemas económicos e tudo isso já é tudo certo. O que neste momento a Ucrânia precisa é de facto de mísseis de longo alcance e F-16 e de muitas munições para disparar para cima dos russos. E sobretudo para a Rússia, não é só para a terra deles, quer dizer, eles estarem para a terra deles isso não dá. Eles têm que ser armados e de facto têm que ser o exército da libertação, o exército da democracia liberal ocidental. É isso que tem que acontecer, F-16 ou F-35, aquilo que for, e toca a andar. Até ainda por cima parece que eles aprendem bem a pilotar os F-16. Portugal não tem também muitos F-16 para dar, mas pode ensinar, porque temos ainda aí alguns. Aliás, até transformámos e quitámos uns para vender à Roménia, que agora não também metidos ao barulho e tudo isso. E até podemos importar F-16 encaixotados como eles vieram e arranjá-los e prepará-los e cedê-los ou vendê-los à Ucrânia ou de outra forma qualquer. Portanto, todas essas ajudas são boas, mas é fundamental dotar a Ucrânia de mísseis, fortificar a defesa antiaérea e mísseis de longo alcance e F-16. A Força Aérea tem que funcionar. Depois, o Prigozhin e a Wagner, eu acho que a Ucrânia também se empenhou muito, houve ali milhares de mortes, já falei sobre isso, toda aquela Bakhmut, toda aquela zona, toda aquela frente que ali há, aquela luta que ali há, milímetro a milímetro, aquilo tem sido, não sei, a história nos dirá se está correto, se não está correto. O que é certo é que a Wagner não conseguiu ainda aquilo que pretendia. E, portanto, ele tem arranjado as mais variadas desculpas para tudo isso. Pelo contrário, portanto, ele não consegue de maneira nenhuma, retira daqui, retira dali, não consegue. O que prova que não há cá coisas especiais, nem coisas. Há tropas. Há tropas de determinada forma e há uma grande determinação da Ucrânia e dos ucranianos que têm um ódio tremendo aos russos e cada vez mais, e portanto para defenderem a sua pátria. Por fim, só confessar aqui uma questão que fiquei completamente desiludido. Li num jornal desta semana, era para engolir um sapo, mas foi mais que um sapo, aquele tal Alexander Dugin, o filósofo do ideólogo. Afinal, o homem, quer dizer, se ele é filósofo, eu também sou. Peço-te imensa desculpa, quer dizer, eu digo, não, está aqui qualquer coisa, isto deve ter sido um programa agora de inteligência artificial, que uma pirraçaria qualquer. ChatGPT. Qualquer coisa, porque fiquei completamente desiludido. O liberalismo ocidental leva ao nazismo e ao fascismo e outros disparates semelhantes. Coisas assim, não sei se leu. Lê até outra coisa mais engraçada ainda. Ouça, aquilo não tem ponta para onde se lhe pegue. Quer dizer, de facto, vamos ver. Para concluir, rapidamente, a ideologia, como o professor sabe melhor que eu, a ideologia nazi, Hitler escreveu A Minha Luta, não foi o primeiro ideólogo, não foi o ideólogo do nazismo, havia outros atrás dele, mas que aquilo tinha fundamento, aquilo estava fundamentado. Não se concorda com aquilo, é repugnante até. Agora, isto não é nada, o que este homem diz não é nada, com toda a franca. Mistura conceitos. Diga, mistura conceitos. Eu acho que sim, quer dizer, é uma coisa, eu não sei. Eu suponho que o professor Silvério Cunha o reprovaria numa aula. Eu, por acaso, li 2 textos dele e fiquei muito admirado também com o que ele disse. Reprovaria-o, certamente. Pois. Bem, nós é que não podemos ser reprovados pelo nosso auditório. Voltamos de hoje a uma semana, mas o tempo já vai longo. A revista da semana regressará então na próxima sexta-feira, às 18 horas, sábado às 14, em dnfm.com, para ver e ouvir quando quiser em dnfm.com e no canal de YouTube que pode subscrever. O encontro está marcado consigo para de hoje a uma semana. Boa tarde e até lá.